Graça e paz, amados. Estamos estudando a respeito do chamado. O chamado de Deus a alguns homens que colocaram suas vidas à disposição da obra do Senhor. Hoje vamos estudar a respeito do chamado de Davi, aquele considerado como o maior rei de Israel, que livrou o povo de Deus dos inimigos. O texto é 1 Samuel, capítulo 16, do versículo de 1 a 13. Vamos fazer nossa leitura juntos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Após a grande insatisfação de Deus com o rei Saul, ele envia Samuel à casa de Jessé, um de seus filhos será rei. Versículo 4 e 5. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da terra, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Samuel, quando chega na cidade, os anciãos, com medo, perguntam se é de paz, e ele logo tranquiliza, dizendo: é de paz. Vai para a casa de Jessé, santifica Jessé e seus filhos. Agora veja comigo o versículo 6. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel viu a Eliabe, por causa da sua estatura, ele julgou pela aparência: está perante o Senhor o seu ungido, o seu rei. Mas, amados, não devemos julgar pela aparência. Olhe comigo o versículo 7. O que Deus responde ao profeta Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus, ele dá uma lição em Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Deus, ele vê o coração. Ele chama aqueles, amados, que têm um coração dispostos a cumprir a missão dele, a executar a sua obra aqui na terra. Você tem um coração sincero, reto, diante do Senhor? Se você está dizendo sim, eu tenho, fique preparado, porque ele vai lhe chamar. Ele lhe dará uma missão, a qual você precisa cumprir fielmente. E o que acontece após esta lição que Deus dá a Samuel? Vejamos versículo 10 e 11. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Passaram-se perante Samuel os 7 filhos de Jessé, e Deus dizendo: eu não escolhi este, não escolhi este, não escolhi este. E Samuel, ele pergunta a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele diz: tem o mais moço, está cuidando das ovelhas. Nem convidado ao jantar ele foi, nem santificado ele foi. Mas, amados, é este que muitas vezes é rejeitado, que Deus escolhe. Assim como escolheu a Davi, que foi rejeitado pela própria família. Ninguém julgava que ele poderia ser o rei, mas ele foi o grande rei de Israel. Agora veja versículo 12 e 13. Então mandou chamá-lo, fez-o entrar, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Antes de voltar para Ramá, Deus disse: é este jovem. E Samuel ungiu a Davi perante seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Todo aquele que é chamado pelo Senhor para executar uma missão, o Espírito do Senhor se apossa dele.
Vamos pedir a Deus força e graça para que o Espírito nos envolva? Vamos pedir a Deus força e graça para sermos como Davi, cumpridor da missão, libertar o povo de Deus das garras do inimigo. Tenha um excelente dia.